O guardião da cela rosnava abaixo, limpando os dentes com um pedaço de osso humano, quando empurrei o carrinho de refeições pelo corredor subterrâneo. As paredes estavam cobertas de símbolos antigos, gravados em camadas de ferro e pedra, cada um brilhando fracamente como se repelisse a própria escuridão. Parei diante da porta reforçada da cela 13 e respirei fundo. Era sempre assim. Cada entrega parecia uma queda lenta no estômago, como se meu corpo soubesse que eu estava diante de algo que não deveria existir. Hora do café, Dargot. Minha voz ecoou pelo interfone, rouca e cansada. Dentro da cela o gigante se moveu. A luz fria refletiu em sua pele ressecada, dura como couro queimado. Correntes negras prendiam seus pulsos e tornozelos. Cada elo gravado com orações esquecidas, mais antigas que qualquer religião ainda praticada na superfície. Ele ergueu os olhos, pupilas profundas como poços sem fundo. Sua voz vibrou no concreto, grave como um motor morrendo numa manhã gelada. Eu não durmo, Elias. As palavras saíram arrastadas. Só espero. E em cada espera, imagino como vou abrir você em pedaços quando estas correntes cederem. Deslizei a bandeja de aço pelo compartimento de segurança. Um ritual mecânico. Era melhor não pensar. 18 formas de me matar. Respondi com calma. Se incluir aquela com a tesoura de poda, um som metálico encheu o espaço. Não era exatamente riso, mas algo entre engrenagens quebradas e ferro arranhando o vidro. Dargot tinha quase 4 metros de altura. Se quisesse, poderia encostar as mãos no chão sem dobrar as costas. Mesmo acorrentado, o espaço parecia pequeno demais para conter seu corpo. Fazia 3 anos que eu alimentava criaturas como ele. Antes disso, era cozinheiro em um restaurante decadente no interior da Inglaterra. Nunca imaginei que minha habilidade de lidar com bandejas, horários e reclamações me levaria a trabalhar para a Ordem do Véu. O que temos hoje? Perguntou Dargot, inclinando-se sobre a comida. O de sempre. Ovos em pó, torradas sem sabor, suco de laranja aguado. Sem carne, ele fungou, como se reconhecesse a mentira que já conhecia de cor. É papel pintado de amarelo. Correto. Cruzei os braços. O verdadeiro alimento dá força. E ninguém aqui quer ver você mais forte. Dargot bateu a cabeça contra a parede e sorriu com os dentes manchados. Ao menos é honesto. Os outros alimentadores tentavam dizer que isso era para o nosso bem. Quantos cuidadores vieram antes de mim? Perguntei. 8. Um deles durou apenas 2 dias. Os olhos dele brilharam na penumbra. Sabe o que aconteceu? Balancei a cabeça. Um dos prisioneiros descobriu o nome da filha dele. Foi o suficiente para quebrar a mente do pobre homem. Anotei mentalmente. Revisar minhas medidas de segurança pessoal. Algum deles foi devorado? Só um. Dargot lambeu os lábios. O irmão Jonathan ficou perto demais das grades de Vornak. Não deu tempo de alcançar o botão de emergência antes que sua cabeça fosse arrancada. Engoli seco e continuei o turno. O complexo tinha 10 níveis subterrâneos, mas cada descida era como mergulhar em um oceano mais escuro. O 7º nível abrigava os menos perigosos. Espíritos que se divertiam em corromper políticos ou bancários medianos. Não eram inofensivos, mas já haviam sido domesticados pelo tédio da prisão. Mais abaixo, no 8º nível, ficavam os verdadeiros monstros. Criaturas cujos nomes já haviam sido riscados dos livros, mas não das memórias dos padres que ainda tremiam em silêncio ao citá-los. Na cela 81, encontrei Kaelion, conhecido como o Duque das Máscaras. Parecia um executivo de terno impecável, até que você olhasse de perto e percebesse que a pele que ele usava não era dele. Na cela seguinte, a 82, repousava a Velha. À primeira vista, parecia uma mulher de beleza quase sobrenatural. Só quando alguém a encarava nos olhos, percebia que suas pupilas eram portais para lugares que jamais deveriam ser vistos. E na cela 83 estava Lorian, meu prisioneiro favorito. Ele parecia um professor envelhecido de paletó de tweed, óculos grossos e um ar culto que destoava de todo o inferno à sua volta. Sempre lia livros, não importava de onde vinham. Parecia ter acesso a títulos que nem existiam mais na superfície. Elias, pontual como sempre. Ele fechou o volume com cuidado. O que traz para mim hoje? Mingau, torrada seca, café sem açúcar. Magnífico. Ele sorriu aceitando a bandeja como se fosse um banquete. Esse era o truque de Lorian.
Ele era um demônio do conhecimento, da erudição. Transformava qualquer conversa em uma aula. Já refletiu, disse ele entre um gole e outro, por que a ordem insiste em nos alimentar, mesmo com substitutos? Para manter vocês presos aqui, dei de ombros. Sem alimento, vocês voltariam ao... Seja lá de onde vieram. Exato. Ele limpou a boca com um guardanapo invisível. Um demônio sem nutrição perde a forma, evapora para sua dimensão. E como estudá-lo depois disso? A resposta soou óbvia, mas ainda me incomodava. Continuei minha ronda. Na cela 87 estava Serafine, uma loba em pé, capturada após possuir um seminário inteiro em Praga. O exorcismo levou meses e deixou 2 padres catatônicos. A freira esteve aqui mais cedo, disse ela, farejando o ar. Cheira a medo. Você cheira a cinzas e desistência. Ótima análise. Deslizei a comida. Serafine me observou com olhos de predadora. 37 anos presa neste cubículo. Sempre as mesmas promessas de redução de pena. Nenhuma cumprida. Alguma chance de libertação? Nenhuma. A ordem não solta ninguém. Estudam até secarmos, depois realizam a destruição final. Essa expressão me gelou, destruição final. Não era banimento. Não era retorno ao inferno. Era apagamento absoluto. Na cela 89 encontrei o veterano. Azaroth. Cabeça de leão, corpo humanoide, aprisionado desde o século 17. 4 séculos acorrentado. Ele não tocou a bandeja. Apenas me olhou. Quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos. Eu, 412. A voz parecia arrastar séculos de dor. Sabe o que aprendi em tanto tempo? Que o sofrimento é a única constante. O resto, prazer, fé, esperança, não passam de distrações. Fiquei parado sem saber o que responder. Você acha que alimenta prisioneiros, Elias? Mas não. Ele aproximou o rosto das grades. Você alimenta uma máquina de tortura. Essas palavras ficaram latejando em minha mente quando desci ao 9º nível, onde estavam os 3 mais valiosos. Um deles era meu. O nome que usava era Malric. Sua cela era diferente, mais ampla, com estantes de livros verdadeiros, móveis confortáveis e até porcelanas. Malric era um demônio da informação. Em troca de segredos recebia privilégios. Elias, sempre tão correto. Ele aceitou o prato falso como se fosse uma iguaria. Tenho algo para lhe contar. Sobre o homem que fazia seu trabalho antes de você, minha mão congelou no ar. O que tem ele? A ordem disse que morreu de ataque cardíaco. Mas não foi isso. Foi assassinado por alguém daqui dentro. Meu estômago virou. Mentira. Malric inclinou-se para a frente, olhos faiscando de divertimento. Se não pode confiar nos demônios, e não pode confiar na ordem. Diga-me, Elias. Em quem você pode confiar? As portas de ferro se fecharam atrás de mim, e percebi que a pergunta dele ainda ecoaria por muito tempo. Na superfície, eu vivia como um funcionário comum. Tinha um apartamento pequeno, um relógio quebrado na parede e vizinhos que jamais imaginariam onde eu passava as noites. Para eles, eu era apenas um cozinheiro deslocado, alguém que se cansara da rotina e buscava outro emprego obscuro. Mas a verdade era que, quando descia pelo elevador blindado da Ordem do Véu, eu me tornava outra coisa. O guardião das refeições dos condenados. Durante o dia, tentava esquecer. Andava pelo mercado, comprava frutas, lia jornais velhos no banco da praça. À noite, porém, o chamado voltava. Sempre voltava. Naquela semana, recebi instruções diferentes. Normalmente, eu apenas entregava comida, fazia anotações e mantinha distância. Mas agora, os superiores queriam que eu ficasse mais tempo dentro dos níveis 8 e 9. Observação comportamental. Foi como chamaram. O termo parecia inocente, mas todos sabíamos que significava apenas mais riscos. Na noite da mudança, percebi logo no corredor que algo estava errado. O ar estava mais pesado, carregado de eletricidade estática. As lâmpadas piscavam em sequência, como se algo invisível se movesse entre elas. Quando parei diante da cela de Caelion, o Duque das Máscaras, percebi que seu terno estava mais limpo que o normal. Ele parecia ter recebido um tratamento especial. Você ouviu, Elias? Disse ele, encostando o rosto colado às grades. A ordem vai transferir alguns de nós. Transferir para onde? Perguntei desconfiado. Para experimentos. Ele sorriu, os dentes brancos demais.
Acha que a destruição final é pior que ser usado como cobaia? Não respondi. Na cela de Avelha encontrei um cenário mais perturbador. Ela estava sentada, imóvel, encarando a parede oposta. As pupilas dela giravam como redemoinhos em miniatura. Você está bem? Perguntei. Ouvi os gritos. A voz dela parecia distante. No nível 10. Um arrepio me percorreu a espinha. O nível 10 era proibido até para nós, funcionários de confiança. Apenas os altos membros da ordem tinham acesso. Continuei a ronda com passos mais pesados até encontrar Lorian novamente. Ele estava lendo um volume tão antigo que a capa parecia feita de pele ressecada. Ah, Elias. Ele fechou o livro como quem guarda um segredo. O que você sabe sobre o início da ordem? Só o básico. Foi fundada para conter criaturas como vocês. O olhar dele brilhou por trás das lentes. É o que dizem. Mas e se eu lhe disser que fomos nós que criamos a ordem? Ri nervoso. Vocês? Sim. Ele bebeu um gole do café aguado. Alguns de nós precisavam de humanos dispostos a servir, estudar e registrar. Criamos a ordem para que nossa prisão parecesse um projeto deles. No fundo é um arranjo mútuo. Não respondi. Apenas anotei em meu caderno, como sempre fazia. Na cela 87, Serafine estava diferente. Normalmente ela falava pouco, sempre cética, mas agora parecia agitada, as garras arranhando o chão de pedra. Você precisa saber. Ela olhou em volta como se alguém pudesse escutá-la. A ordem não está apenas nos estudando, eles estão nos fundindo. Misturando essências, cruzando horrores para criar algo novo. Está inventando. Mas minha voz não soou tão firme quanto deveria. Pense. Ela se aproximou das grades. Por que manteriam tantos de nós vivos se não podem nos soltar? Não somos prisioneiros. Somos matéria-prima. As palavras dela grudaram na minha mente como óleo. Quando cheguei à cela 89, encontrei Azaroth mais silencioso que o habitual. O leão velho parecia cansado, os olhos fundos como se tivessem drenado parte de sua energia. Eles me levaram ontem. Ele falou sem rodeios. Usaram correntes diferentes, perfilaram meu sangue. Cantaram cânticos que eu não reconheço. E o que aconteceu? Eu fiquei mais fraco. Ele baixou a cabeça. Eles estão drenando o que resta de nós. A cada cela, o peso da verdade se acumulava, mas foi apenas diante de Malric que a situação ganhou contornos definitivos. Ele me esperava com um sorriso afiado, sentado em sua poltrona estofada, como um aristocrata à mesa de chá. Elias, tenho boas novas. Não parecem boas. Para você, talvez não. Ele inclinou a cabeça. A ordem se prepara para abrir o nível 10. E adivinhe quem será o primeiro humano autorizado a entrar? Meu corpo gelou. Mentira. Malric apoiou as mãos no colo. Nenhum demônio mente o tempo todo. Alguns de nós dizem apenas a parte conveniente. Por que eu? Ele sorriu como quem saboreia uma ironia. Porque você já está quebrado por dentro. Naquela noite, quando voltei ao meu apartamento, o silêncio me pareceu diferente. Os relógios parados, as sombras nos cantos do quarto. Tudo parecia me observar. Peguei uma garrafa de uísque barato e bebi direto do gargalo, tentando afastar os ecos das vozes. Mas as palavras de Malric, de Serafine e de Azaroth se misturaram como um coro. Você alimenta a máquina. Você é parte dela. Você será usado. E então, pela primeira vez em 3 anos, sonhei. Sonhei que descia até o 10º nível. As portas se abriram. E no fundo do corredor, algo estava esperando por mim. Os sonhos não me deixaram em paz. A cada vez que fechava os olhos, eu voltava ao mesmo corredor, úmido e sem fim, com portas de ferro pulsando como carne viva. Algo me chamava do outro lado. Não um som, mas uma presença. Como se meu próprio corpo fosse atraído para a frente contra a vontade. Durante o dia tentei ignorar. Fiz compras, cozinhei e li jornal. Mas até mesmo o barulho da chaleira soando na cozinha parecia o chiado de correntes arrastadas. Na noite seguinte, a convocação veio oficialmente. Recebi um envelope preto selado com cera vermelha. O símbolo da ordem estampava à frente. Um olho aberto dentro de um triângulo quebrado. Lá dentro, poucas palavras. Elias. Preparar para a descida ao nível 10. Ordem irrevogável. Meu estômago revirou. Na chegada, os corredores estavam mais silenciosos que de costume. Guardas da ordem, vestidos com armaduras táticas e máscaras prateadas,
cercavam a entrada do elevador. Nenhum deles me olhou nos olhos. O superior responsável era o prelado Marcos, um homem alto, careca, de olhar severo. Ele me entregou um uniforme reforçado e uma cruz metálica para pendurar no pescoço. Isso vai protegê-lo, disse sem emoção. Do que exatamente? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas fez sinal para que eu entrasse no elevador. A descida parecia não ter fim. O mostrador passou do 9º nível para o vazio. A cada metro o ar ficava mais frio, mais denso, como se mergulhássemos em um oceano invisível. As portas finalmente se abriram. O nível 10 não era como os outros. Não havia celas alinhadas nem corredores retos. Era um espaço aberto, circular, como uma catedral invertida. As paredes eram cobertas por símbolos que eu não reconhecia, gravados em pedra negra que parecia absorver a luz. No centro, havia tanques de vidro gigantes preenchidos por um líquido esverdeado. Dentro deles, corpos. Não demônios completos, mas pedaços. Braços com garras. Olhos que se moviam sozinhos. Ossos costurados com cabos. Meu corpo inteiro travou. O que é isso? Perguntei, quase sem voz. Marcos se aproximou, mãos cruzadas. Pesquisa. A Ordem busca compreender o que vocês chamam de mal, e, quando possível, utilizá-lo. Utilizar? Repeti, incrédulo. Ele me encarou como quem olha uma criança ingênua. O mundo na superfície não está ficando mais seguro, Elias. Há guerras, pragas, colapsos. Se pudermos transformar a essência demoníaca em algo controlável, talvez consigamos proteger a humanidade. Olhei novamente para os tanques. Um dos olhos flutuantes encostou no vidro, me seguindo. Não havia nada de controlável ali. Apenas fome. Enquanto observava, percebi outro detalhe. Algumas celas de ferro estavam embutidas na parede oposta. Diferente das dos níveis superiores, eram translúcidas, feitas de um material que lembrava cristal escuro. Dentro de uma delas, uma silhueta me observava. Não era tão massiva quanto Dargot, nem tão refinada quanto Malric. Era diferente. A figura estava sentada, imóvel, mas sua presença enchia todo o espaço. Não consegui distinguir rosto, apenas um manto de sombras que parecia respirar. Quem é? Perguntei. Marcos hesitou. Foi a primeira vez que vi insegurança em seu rosto. Esse é o primordial, o mais antigo de todos. Capturado há séculos, nunca fala, nunca aceita alimento, apenas espera. Senti o mesmo frio dos meus sonhos. Era ele, o que me chamava todas as noites. A figura moveu a cabeça em minha direção. Eu deveria recuar, mas minhas pernas me levaram para mais perto. Um som grave, como um trovão distante, ecoou dentro da minha mente. Elias. Quase caí de joelhos. Ele falou comigo. Sussurrei. Marcos empalideceu. Isso é impossível. A voz voltou, não em palavras, mas em pulsos de significado direto em minha mente. Você é a chave. Você é o portador. Quando o selo se partir, será por suas mãos. Meus olhos ardiam. Apertei a cruz no peito, mas ela parecia um brinquedo sem valor. Marcos me puxou pelo braço, apressado. Vamos sair daqui. Você já viu o suficiente. Enquanto voltávamos ao elevador, ainda sentia a presença dele em mim, como se tivesse deixado um eco queimando atrás dos olhos. Naquela noite, em meu apartamento, as coisas pioraram. O relógio quebrado voltou a funcionar, mas os ponteiros giravam ao contrário. As paredes rangiam como se respirassem. E no espelho, vi algo impossível. Por um instante, meu reflexo sorriu sozinho, mesmo com minha boca imóvel. Peguei o telefone para ligar para meu contato da Ordem. A linha caiu em estática e então a voz dele voltou, grave, ecoando como no subsolo. Você já começou a mudar. Joguei o aparelho contra a parede. O silêncio durou pouco. Alguém bateu à minha porta. 3 pancadas lentas. Quando abri, não havia ninguém no corredor. Apenas um envelope, idêntico ao que recebi antes. Dentro, um bilhete escrito à mão. Não confie na Ordem.
Não confie em nós. Encontre a verdade sozinho. A assinatura no fim era impossível. Era de Lorian. Durante dias carreguei o bilhete de Lorian no bolso como se fosse uma arma secreta. Cada vez que o tocava, sentia um peso estranho, como se as letras tivessem sido escritas com tinta feita de sangue antigo. A Ordem não poderia saber que eu o tinha. Se descobrissem, eu desapareceria como os outros alimentadores. Mas a dúvida já havia me tomado. O que Lorian sabia? Por que arriscaria tanto para me avisar? Na noite seguinte, voltei ao trabalho como se nada tivesse mudado. Fiz o percurso habitual. Bandejas falsas, conversas curtas, anotações apáticas. Mas por dentro, eu estava em ebulição. Quando cheguei diante da cela de Lorian, ele já me esperava com aquele mesmo sorriso de professor cansado. Vejo que recebeu minha mensagem. Olhei ao redor. Câmeras piscavam em cada canto. Por que fez isso? Porque você é diferente, Elias. Ele inclinou a cabeça. A Ordem precisa de alguém como você. E nós também. Nós? Sussurrei. Os que ainda lembram quem são. Ele apoiou as mãos na grade. O que você viu no 10º nível não é apenas pesquisa. É preparação. Eles não querem nos destruir. Querem nos usar, meu coração disparou. Usar para quê? Para vencer a própria morte. Lorian sorriu, amargo. O prelado e os outros acreditam que podem se fundir conosco, não como prisioneiros, mas como sucessores. Seres híbridos, meio humanos, meio eternos. Engoli seco. A lembrança dos tanques voltou com força. E o primordial, ele me chamou pelo nome. Por um instante o rosto de Lorian se fechou em seriedade. Então está confirmado. Ele escolheu você. Para quê? Para abrir a porta que jamais deveria ser aberta. Na cela seguinte, Serafine parecia inquieta. Farejou o ar quando me aproximei. Você desceu até lá, não foi? Não respondi. Eu sinto o cheiro dele em você. Ela encostou o focinho nas grades, os olhos brilhando. Se continuar, não voltará mais humano. Continuei o turno, mas cada frase dos prisioneiros me corroía. Até Azaroth, o velho leão, falou algo incomum. Cuidado, Elias. Sua voz soava quase paternal. A Ordem acredita que controla o jogo, mas são apenas peças no tabuleiro dele. Apressei o passo. Precisava chegar até Malric. Ele me recebeu como sempre, polido, confortável, com uma taça de vinho que não existia de verdade. Então, viu o que se esconde no fundo da casa? Perguntou. Você já sabia. Acusei. É claro. Ele riu baixinho. Mas não é fascinante? Tantos séculos de prisão e, no fim, somos apenas degraus para algo maior. O primordial. O que ele é? Malric ergueu o olhar, sério pela primeira vez. Ele não é um de nós. A voz saiu como veneno. Ele é o vazio antes de nós. A escuridão original, de onde até os demônios nasceram. Meu sangue gelou. E por que fala comigo? Porque você já não pertence totalmente ao seu lado. Malric ergueu a taça. Acredite, Elias. Não se trata de escolher entre nós ou a Ordem. Trata-se de escolher se deseja existir no amanhã que vem. Naquela madrugada, acordei com um barulho de passos no corredor do meu prédio. Me levantei, peguei uma faca da cozinha e esperei. Mas não havia intrusos. Apenas um reflexo no espelho do banheiro. Dessa vez, o reflexo não apenas sorriu. Ele falou. Está chegando a hora. Gritei, atirei a faca no vidro, mas o espelho não quebrou. Apenas refletiu meu próprio rosto, exausto e apavorado. Na noite seguinte, fui convocado novamente ao nível 10. O círculo central estava preparado. Símbolos brilhavam no chão como carvões em brasa. Os tanques haviam sido esvaziados. As criaturas consumidas no ritual. Marcos estava lá, junto de outros prelados. Todos vestiam mantos vermelhos e traziam lâminas curvas. Elias. Marcos se aproximou. Sua hora chegou. O que vai acontecer comigo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Você abrirá o selo. O primordial escolheu. Ele sorriu como quem fala de um prêmio, e juntos nós herdaremos o poder dele. Meus pés vacilaram. Quis recuar, mas soldados me cercaram. A cela de cristal se abriu. O primordial ergueu-se imenso. Sombra viva que não cabia na realidade. O ar tremeu. O chão se curvou sob seu peso. Sua voz explodiu dentro de mim. Agora, Elias. Rompa as correntes. Minhas mãos se moveram sozinhas. A cruz metálica queimou contra o peito até derreter. Correntes se partiram como papel.
O grito dos prelados ecoou não de medo, mas de êxtase. Eles acreditavam que seriam recompensados. Mas o que veio em seguida não foi poder, foi fome. O primordial os consumiu em segundos, reduzindo corpos e almas a pó. Os soldados fugiram, mas nem o elevador os salvou. Tudo ao redor se contorceu, sugado para dentro dele. Fiquei de pé, ileso com as correntes derretidas em minhas mãos. Você é meu arauto, a voz disse, e o mundo será meu banquete. Quando despertei, estava de volta ao meu apartamento. O relógio parado, o bilhete de Lorian ainda no bolso. Mas no espelho, meu reflexo não era mais apenas eu. Os olhos que me observavam eram do primordial. E eles sorriam,